Seres queridos, boa tarde. Nós estamos dando início a mais um breve encontro para fazer a leitura de algumas páginas do livro. Aí para vocês, eu acho que a letra sai espelhada. No centro sentimos leveza. Este é mais um dos muitos livros que o Bert Hellinger lançou no seu longo percurso de construção do caminho do conhecimento. Nos seus livros, por meio da linguagem verbal colocada no papel, ele vai nos mostrar, demonstrar aquilo que ele percebe no campo sistêmico. E você que está chegando aqui pela primeira vez, eu quero, em nome do Grupo Bert Ensina, em nome da Maria Fortunato, desejar que você tenha bom proveito neste momento. Aqueles que vão chegar depois também, que já fazem parte do nosso grupo, são bem-vindos em qualquer momento. Você pode deixar a sua câmera fechada, se assim for mais confortável, se você estiver envolvido em alguma atividade que não convenha, só de ficar ouvindo já será um percurso de aprendizado. Porque como é que a gente aprende determinado campo de conhecimento? Quando a gente, de certa forma, se envolve. Quem se envolve com aquele campo de conhecimento se desenvolve naquela área. Suponhamos que eu queira ser uma grande Masterchef, eu tenho de manhã até a hora de dormir ouvir tudo sobre comida. E assim me torno uma expert em nutrição, em sabores, em aromas. Assim é a constelação familiar. Mesmo quem já está há 5, 6, 7, 8 anos, ainda cada dia que lê uma passagem do Bert, mesmo que tenha lido na semana passada, hoje, nessa releitura, já vai perceber de uma maneira diferenciada. Nós vamos dar continuidade aqui no livro impresso, é na página 39, de acordo com a Marta e a Maria, é na página 31 para o livro virtual, né, para o livro na web, um e-book, e aqui a página 39, nesse título, o amor. Quando a gente lê um título com uma palavra tão usada, tão desgastada, a gente de imediato pensa na imagem que temos desse amor. Entretanto, quando se fala que a abordagem é na perspectiva de Bert Hellinger, nós precisamos retirar aquela ideia pré-concebida que temos sobre aquele tema e vazios de tudo que é antigo, permitir-se estar numa posição de quem está aberto para entrar em contato com uma nova forma de olhar para o amor. A Marilene, no momento em que você sentir necessidade de fazer alguma pergunta, não se acanhe, tá? Pode fazer a sua pergunta que nós vamos interagindo. O importante é que cada parágrafo faça sentido para você. Vamos estabelecer isso como uma condição? Vamos lá. O amor. Certa noite, um homem sonhou que ouvia a voz de Deus, que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei, e ali me oferece esse filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para o seu filho, seu único e querido filho, olhou para a sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus. Tomou o filho, levou-o à montanha, construiu um altar, amarrou as mãos do filho, puxou a faca para sacrificá-lo
Mas, então, ouviu uma voz, e em vez do filho, sacrificou uma ovelha. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o marido? E como o marido olha para a mulher? E como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles? Um outro homem sonhou à noite que ouvia a voz de Deus que lhe dizia: levanta-te, toma teu filho, teu único e querido filho, leva-o à montanha que te mostrarei. E ali me oferece o filho em sacrifício. De manhã, o homem se levantou, olhou para seu filho, seu único filho, querido, olhou para sua mulher, a mãe da criança, olhou para seu Deus e lhe respondeu encarando: isso eu não vou fazer. Como o filho olha para o pai? Como o pai olha para o filho? Como a mulher olha para o marido? Como o marido olha para a mulher? Como eles olham para Deus? E como Deus, se existe, olha para eles? Marta, você fez uma questão? Eu não... Sim, sim. No livro impresso está na página 39. Quando você ouve a leitura deste fragmento, imediatamente a sua memória não se reporta a uma antiga narrativa tão conhecida do Antigo Testamento? Bert, como um profundo conhecedor das Escrituras, da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, colhe desses ensinamentos elementos, coloca no seu livro, de forma que, a partir deles, nós possamos olhar de uma forma diferenciada para aquele que o nosso ouvido já está acostumado. Um dos motivos de ter sido escolhido o Google Meet é que o Google Meet, as pessoas podem interagir. Então, eu pergunto, Marilene, quando você ouve essa passagem, o que te traz à memória? Você me escuta? Sim, Alô? sim, Marilene, sim, escuto. Bom, o que me vem à memória? Primeiro é uma parte da Bíblia. Eu a conheço. E do Antigo Testamento, não do Novo, se me recordo. Isso. E na Bíblia, no momento que ele ia consumar essa morte, né, do filho, ele escuta uma voz que é Deus e fala com ele para ele não fazer isso, para ele, no lugar, matar a ovelha. Sim. Então, essa narrativa nos puxa na nossa memória um enredo que nós já conhecíamos. Isso Sim. Bert coloca na primeira parte do seu texto. A segunda parte, a história se repete. Você Sim, e a percebe pessoa... alguma diferença? Sim, porque na primeira, se não me engano, foi Abraão, não sei, não estou certa. Ele ia Exatamente. executar. E na segunda, não. Ele disse, não, Assim, não, não farei isso. Eu até entendo, porque é o filho dele. exatamente. Mas agora, por que o Bert se vale desse enredo, dessa história conhecida? Isso tem um propósito, Marilene, e nós vamos entender
Qual é o novo olhar que o Bert quer que nós ampliemos nossa forma de olhar para as imposições que a vida nos coloca, para os fardos pesados que nós estamos inconscientemente emaranhados com o passado e os destinos difíceis dos nossos ancestrais. Então, é possível estabelecer uma relação, né, um paralelo entre aquilo que ele quer mostrar, né? Mas ele faz isso, Marilene, ele não chega e não joga de uma vez. Ele vai em dosezinhas homeopáticas. Você já tomou remédio homeopático? Já, Então, o muito. que é a homeopatia? A homeopatia é 1/100º daquela planta, do princípio curador da planta, e ele vai ser ingerido em forma de glóbulos, né, bolinhas, ou em forma sim. de gotas, mas ali tem, quanto mais alta for a dinamização daquele remédio, ali tem mais a impressão energética da planta. E por incrível que pareça, quanto mais baixa a dinamização, ela cura um mal físico. Quanto mais alta a dinamização do remédio homeopático, ela cura o mental. E depois ela cura o emocional. Então, a cura que o Bert vai nos ensinando são essas pequenas gotas que vão caindo num terreno bem arenoso, um terreno bem seco, ele pondo aquelas gotinhas que vai fertilizando, vai ampliando a nossa forma de ver. Então, eu vou dar continuidade, porque ele continua mostrando por meio de histórias. E, ao contrário do que a gente imagina, as histórias aparentemente diferentes têm um ponto em que elas se interseccionam, em que elas se tocam, em que elas se entrecruzam, tá? Então, vamos lá. O não ser. Um monge que andava buscando, pediu a um mercador uma esmola. O mercador se deteve por um momento e, ao dar-lhe o que pedia, perguntou ao monge: como é possível que me peças o que te falta para viver e, no entanto, menosprezes a mim e ao meu modo de vida que te proporcionas isso? E o monge lhe respondeu: em comparação com o último que busco, tudo o mais me parece pequeno. Mas o mercador perguntou ainda: se existe um último? E note, Marilene, o último está com letra maiúscula. Se existe um último, como pode haver algo que alguém possa buscar ou encontrar como se estivesse no fim de um caminho? Como poderia alguém sair ao seu encontro e apossar-se dele como se fosse uma coisa entre outras muitas, mais do que muitos outros? E, inversamente, como poderia alguém afastar-se desse último, ser menos conduzido por ele, ou estar menos ao seu serviço do que as outras pessoas? E o monge retrucou: encontra o último quem renuncia ao próximo e ao presente. Mas o mercador ponderou: se existe um último, ele está perto de cada um, mesmo que esteja oculto no que nos parece e no que permanece. Assim como em cada ser se oculta um não ser, e em cada agora um antes e um depois, comparado ao ser que experimentamos como fugaz e limitado, o não ser
nos parece infinito, como o de onde e o para onde, comparados ao agora. Porém, o não ser se revela no ser, como de onde e o para onde se revelam no agora. O não ser, como a noite e como a morte, é um começo desconhecido, e só por um breve instante, como um raio, nos abre seu olho no ser. Assim também, o último só se aproxima de nós no que está perto e brilha agora. Então, o monge perguntou: e se fosse verdade o que dizes, o que nos restaria ainda a mim e a ti? O mercador respondeu: ainda nos restaria por algum tempo a terra. Qual que é o trecho que chama a atenção? É uma passagem filosófica e muito profunda. Como as frases são em versos, como se fosse uma poesia, dá sempre a sensação que a gente entendeu, mas não entendeu quando tem que explicar o que entendeu. Eu ficaria com essa última parte. O mercador respondeu: ainda nos restaria por algum tempo a terra. Eu ficaria aqui. Foi Fantástico, que eu fantástico, mais Marilene. comigo. Você ficou com a síntese, não é? Com aquilo Uhum. com o verso de ouro numa poesia, os versos finais, porque ali sintetiza, resume o todo que veio antes. Mas é tão Sim, fantástico o que ele diz, olha só. São duas figuras que estão aparentemente em dois lados diferentes da vida. Quem é um opostos. monge? Quem é um monge? Quando fala a palavra monge, o que vem na sua mente como conceito de monge? Ele se preocupa com a pessoa, com a alma. Bom, não sei se pode, é muito religioso. Isso. Ele olha para o interior do ser. Já o mercador, ele se interessa aqui. Ele quer dinheiro, ele quer muita riqueza. Mas Uhum. o monge se interessa pela alma, em Isso. se testar, em se descobrir. O mercador, não. O mercador quer a matéria. Olha que bom que você tem como ponto de partida esses dois pontos que colocam cada um em lados diferentes da vida, né? Um Oposto. tomou para si um percurso do despojamento. Ele não vai ter uma dispensa abastada, ele não vai lá no final do Não. mês, pega o salário e enche a sua dispensa. Não. Ele vai se nutrir daquilo, do pouquinho que o dia onde ele possa encontrar. Mas, curiosamente, ele precisou de alguém que faz o trabalho da formiga, que lida com questões de dar suporte à vida, de ter nutrição, não só o suficiente, mas ter também o excedente, ter Sim, também as reservas, ter também, porque um mercador, ele também oferece postos de trabalho. E o sim, mercador, ele, por meio dele é que a gente consegue, por exemplo, financiar um apartamento, já que nós não podemos comprar à vista, a gente vai a um banco, financia um apartamento, financia uma casa e vai pagar em 25 anos. Você mora no Brasil, Marilene? não, Você mora fora do Brasil. Aí é um pouquinho diferente, né? Mas aqui, Mari, ainda é assim. A gente vai, faz um financiamento, né, habitacional. Aquele recurso
que de uma única vez constrói o apartamento que a gente vai entrar, começar a ter um teto sobre a nossa cabeça desde o primeiro dia, mas só vai terminar de pagar se a gente esperasse 25 anos, juntar o dinheiro para ter uma habitação própria. Então, o que o banco faz? O banco reúne aplicações, converte aquelas aplicações em fundo habitacional, e quem vai pagando as prestações remunera o capital da pessoa que deixou investido em fundo de imóveis. Então, o mundo se equilibra porque tem pessoas que, nesse mercado financeiro, no mercado da troca de produtos, de bens e serviços, de mercadoria, eles atuam. E, por outro lado, os filósofos, que levam uma vida de maior despojamento, se preocupam com os bens que não são, que a gente não pode pegar. Mas ele precisa comer todos os dias, ele precisa ter um teto para ele dormir, se abrigar no inverno. Então, percebe que nesse debate entre os dois, o Bert vai nos conduzindo e fazendo com que a gente amplie a nossa visão da necessidade de terem grupos que atuam de um lado, grupos que estão em outro patamar da vida, buscando outras questões. E aí, o final é a síntese. O que nos resta? Ainda nos resta o nosso planeta. A Terra, sim. A nossa morada. Porque nós somos seres espirituais passando temporariamente uma experiência no planeta Terra. Então, o Bert vai nos ajudando a não olhar para um e para o outro de uma forma com julgamento. Olhar para o monge com respeito para a escolha dele, olhar para o mercador com respeito para a escolha do mercador. Porque os dois são necessários. Se o mundo tivesse só monges, não seria bom. Quem é que colocaria os produtos nas prateleiras? Senão os agricultores, né, os comerciantes. Então, o Bert vai fazendo com que a gente não tenha um olhar maniqueísta. O mercador é só mal, o monge é só bom. Nós dois, todos nós temos tudo dentro de nós. Percebe, Marilene, como é fantástica a forma como ele vai nos conduzindo? Uhum. Fantástica, não é? Eu sou encantada com a forma pedagógica. Eu acho que o Bert usa a forma como Jesus. Ele ensinava por parábolas. Então, sempre que a gente toma o Novo Testamento, as parábolas são referências metafóricas, uma metáfora, aonde a gente pode trazer para qualquer tempo. Aquelas metáforas foram tão válidas na época que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, quanto são válidas aqui para o nosso agora, vão ser válidas para os nossos bisnetos que vão viver daqui 30, 40 anos e tomar o mundo nas mãos. Não é fantástico? Eu sou muito encantada com o Bert. Muito. Então, vamos lá. Agora, a fé. Alguém contou ter ouvido duas pessoas conversando sobre este tema. Como Jesus teria reagido se, após dizer a um doente, levanta-te, toma teu leito e vai para casa. E ele tivesse respondido, mas eu não quero. Finalmente, um dos dois opinou. Provavelmente, Jesus teria inicialmente ficado em silêncio. Mas então se viraria para os discípulos e diria, este homem dá mais glória a Deus do que eu. Tais histórias talvez nos aborreçam de início, porque
contrariam o nosso raciocínio e a nossa lógica habitual. Mas, então, ultrapassando fronteiras, pressentimos um sentido que não pode ser esclarecido com razões, nem abalado por contradições. Por isso, conservamos essas histórias. Assim, muitas vezes, precisamos ter, em questões essenciais, mais de uma opinião, pois a plenitude inclui as contradições e não as exclui. Então, o contrário nos parece apenas como uma parte entre muitas, que ele complementa, mas não substitui. O que chama a atenção nesses 3 parágrafos que nós passamos os olhos agora? Eu não estou te ouvindo. Ah, Oi. sim. Eu fico com essa parte aqui, ó, no terceiro parágrafo, né? O Sim, último. aham, A sim. plenitude inclui as contradições, não as exclui. A plenitude é pleno. Se você está pleno, você Uhum. você não vai excluir? Não, Exatamente. não vou excluir. Então as contradições seria o não excluir, quer dizer, porque a gente exclui aquilo que é ruim, pelo menos eu. Mas o Bert ensina que a gente não pode excluir nem aqueles que a gente, pelo nosso olhar, vê como ruim. Então, para Beth Hellinger, o que é Sim. exatamente o excluído? O excluído é assim. Suponhamos que um pai tem 8 filhos. Um filho vai ser comerciante, outro filho vai ser professor, outro vai ser agricultor, outro vai ser funcionário público. Aí tem um filho que vai para a contravenção, comete crimes, comete abusos. A tendência dos outros 7 irmãos é olhar para esse irmão que foi por um caminho diferente e expulsá-lo do coração. O que o Bert diz? Se ele nasceu ali naquela família, ninguém pode expulsá-lo do coração. Às vezes não expulsa verbalmente, mas não telefona, não convida para uma festa, para um Natal, um Ano Novo. Então, vai devagarzinho, deixando ele no escanteio. Isso é uma exclusão. No nosso ambiente de trabalho, por exemplo, tem aquela pessoa que tem um olhar maldoso, malicioso, que leva fofoca para os superiores, tudo distorcido. Olha, eu escutei que o fulano... Aquela pessoa tem um propósito na sua vida e naquele momento da história da empresa onde a gente trabalha. Então, a questão não é expulsar do coração ou romper com ela a amizade. Aliás, nem precisa ter amizade, mas entender que existe um propósito maior, existe uma força maior e a experiência que aquela pessoa trouxe naquele ambiente de trabalho deve servir de aprendizado para todos envolvidos. A primeira coisa que a gente, ao olhar para algo dessa natureza, que tem que fazer, é aprender como não fazer isso com ninguém. E como que se aprende isso, por favor? Pois é. Não, a verdade é assim. O Jung diz assim, quando você olha para algo que te incomoda, olha dentro de você
porque aquela pessoa está sendo o seu espelho. Opa, E o defeito dela está dentro de você. Porque se você não tivesse aquele defeito, ela não iria te incomodar. Entende? Então, o entendi. outro é o nosso espelho. Então, se lá no seu trabalho, aquela fofoqueira que distorce tudo, olha, se em algum momento da minha vida, eu tenho que olhar, se em algum momento da minha vida, onde que eu fui, que eu distorci quando fui conversar, falar de alguma coisa para alguém, onde que eu falei coisas que eu não precisava ter falado, que eu também fui fofoqueira. Então, a vida coloca aquela pessoa ali que é para a gente fazer uma reforma no nosso interior, uma alta, olhar para dentro de si, fazer um mergulho para dentro de si, olhar em que momentos nós fomos como aquela pessoa que nos incomoda tanto está sendo. Então, ao invés de excluí-la sumariamente, ou ir para o confronto, o ir para o enfrentamento com essa pessoa, é olhar para aqueles que estão atrás dela, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós. Ela pode estar num emaranhamento com um destino muito difícil de alguém lá atrás, uma bisavó, um tio bisavô, uma tia que foi excluída. Percebe, Marilene? Então, a Uhum. pessoa, ela não apresenta a dificuldade ou ela não se torna uma pessoa difícil do nada. Sim, pode perguntar. Mas essa exclusão que você está fazendo, me explicando, e muito bem, isso acontece só na minha parte familiar, ou pode ser uma pessoa que eu nunca vi? Pode ser uma pessoa que você nunca viu, porque as pessoas que cruzam o nosso caminho, de alguma forma, têm algum propósito. O Bert fala, todos têm o direito de pertencer, todos seus irmãos de sangue pertencem ao seu sistema familiar. Mas suponhamos, por exemplo, no último parto da sua mãe, uma parteira fez o parto dela, vou dar um exemplo assim básico, e a sua mãe passou muito mal, e aquela parteira salvou a vida da sua mãe, salvou a vida do seu irmãozinho. Então, por aquele ato, ela também passou a pertencer ao seu sistema familiar. Então, alguém que nos faz um bem, para além daqueles que são de sangue nosso, passa a fazer parte da nossa alma familiar. E, de alguma forma, a gente passa a ter um vínculo com a alma daquela pessoa. Em igual medida, Marilene, alguém que fez algo muito mal para a nossa família. Suponhamos que você tem um tio bisavô que tinha um sócio, e esse sócio dele manipulou os papéis e deu um golpe no seu tio bisavô e foi embora com todo o dinheiro, deixou para o seu tio bisavô as dívidas. Por incrível que pareça, também esse sócio do seu tio bisavô passa a fazer parte do seu sistema familiar. Ou seja, não é só alguém que trouxe um benefício, alguém também, que em alguma circunstância trouxe também algo difícil, que fez com que a Então, família do seu tio bisavô saísse de um padrão de vida confortável e fosse viver num padrão de vida bem, onde tudo era muito escasso. então, o que eu deveria fazer como aprendizado é observar o que eu sinto pelas e com as pessoas que eu encontro no decorrer da minha vida? Exatamente. Mas quando eu Aquelas que chegar... incomodaram é algo que você precisa corrigir em você.
Tá, corrigir em mim. Mas aí, então, como que eu farei essa correção? Ah, Falando para ela? não, não, Não. não. Não? Você é uma reforma interior. Se ela te incomoda muito, você olha o que dela existe dentro de você. Uhum. Que com certeza deve ser um sentimento ruim, né? Porque sentimento É, bom não faz essas coisas com a gente, não. Bom, é, não sei, é. né? Mas o Bert diz que ninguém pode ficar expulso do nosso coração. Mas você me diz assim, olha, eu tenho uma colega de trabalho que fez com que eu perdesse meu posto de trabalho. Eu tenho maior dificuldade, ela me traiu, porque foi eu que dei para ela a oportunidade dela entrar naquele serviço. Além dela me pisar, eu fiquei danificada, tal. Não precisa andar de beijos e abraços mais com ela, tá? E nem trazer na sua casa para tomar cafezinho. Não precisa. Mas trabalhar para não sentir ódio dela. Não É alimentar esse difícil. sentimento negativo. Eu li isso Isso, num livro que isso. depois eu vou comentar, porque aqui o tempo é muito pouco Uhum. e Depois você não anota, vai. no próximo encontro você faz a, a relação. É algo que está aqui na mente, no cérebro, Isso, que não é visível para a gente, sabe como? isso, exatamente. É como se caíssemos, infelizmente, em uma armadilha. Inconsciente. Ah, uma armadilha. Isso. É Como? um gatilho. Isto, é mais ou menos aí. E Uhum. quando você se dá conta, se foi, você se É, perdeu. é. Pegado. Já, quando foi, já foi lá, já fez, já bateu, já aconteceu, já tomou satisfação, já irritou, aquela pessoa te irrita, e você fica contando até 100 para não ir para as vias de fato. É do humano. É. É do humano. Uhum. Olha quantas coisas fantásticas a gente tem a oportunidade de aprender com o Bert, né? Fantástico. E Sim. você foi cirúrgica quando você escolheu, ressaltou aquela frase que é a frase-chave de todos os momentos que a gente leu hoje, né? É o terceiro parágrafo, né? Último, é O o último. último, né? Pois a É o terceiro. plenitude Um, dois, inclui as contradições e não as terceiro, exclui. último. Uhum. É. Então, se a gente faz uma relação com a história do monge e do mercador, a Do gente monge. vê que a gente não pode excluir aquele que optou por levar uma vida despojada e nem excluir o capitalista que optou no mercado financeiro gerar capital para financiar, para dar oportunidades, para dar emprego, porque ele usa a capacidade de empreendedora que ele tem. Ele também corre riscos. São pessoas que correm risco. Tanto ele pode se dar bem no negócio que ele monta, quando pode se dar super mal, mas ele se expõe ao risco. E o monge, que risco que ele se expõe? Né? É menor, o risco no sentido de atentado ao corpo. Ele se expõe a viver uma vida com menos, porque o valor para ele está nessa parte do não ser. Não ser rico, não ter posses, não ter tantas propriedades e ficar em volta de ter que administrar, né? Por exemplo, quem tem muitos imóveis no aluguel, enquanto o inquilino sai, ele tem que ir lá, tem que ver se esse imóvel ficou íntegro, se precisa de reforma, o que ele tem que fazer. Então, ele vai canalizar a energia dele para essas coisas que são tocáveis. O monge canaliza toda a energia dele para as coisas que não dá para tocar, que é uma elevação espiritual, que é uma evolução,
né? É uma reforma interior emocional, mental, física, né? Porque normalmente o monge faz jejuns, não é? Dorme numa cama dura, dorme no chão se precisar, porque se ele é um peregrino, né? Uma hora ele está na Espanha, em Santiago de Compostela, outra hora ele está na Áustria, outra hora, enfim, ele vai aonde tem as ordens, né? Dos monges. Não é, Marilene? Marilene, querida, olha, faltam 3 minutos. Foi uma alegria compartilhar destes momentos, destas leituras. Eu sempre tenho grande satisfação em reler, em ler e reler, aprender, reaprender, reforçar aquilo que eu aprendi, aprender um pouquinho mais, aprofundar, tornar mais consistente a minha visão e sentir que eu estou num caminho bom. Que esse caminho tem força. Marilene, esse caminho tem força, o caminho da não exclusão. Foi um prazer conhecê-la. Igualmente. E vai ser Nos muito vemos bom domingo. no curso, No dia domingo, domingo. sábado e domingo, tá? Sábado e domingo. Estarei lá. Tá. Ok. Oi, Ana Estarei aqui. Paula! Ana Estarei Paula, aqui. querida, você não abriu? Eu achei que estava só a Marilene aqui. Um beijo para você. Tem mais alguém além da Ana Paula? Era para a gente interagir todo mundo. Eu achei que tinha chegado só a Marilene hoje. Ah, Eu também eu achei. entendo. Eu entendo, eu entendo. Super, super amei estar aqui. Próxima Também. terça-feira com a Maria, tá? Lucilene está lá na Alemanha. Lucilene, você ficou quietinha. Oi, tudo Oh, bom? linda! Você ficou quietinha. Ó. Era para interagir, viu, querida? Ai, mas eu acabei que eu não fiz a leitura, Ah, mas eu você queria. está sem o livro? O PDF está no grupo, não está? Perfeito. Tá no Eu PDF. vou tentar. Foi demais, mesmo assim, Foi, né? receber todo esse conteúdo. Muito Que obrigada. bom. Gratidão, meninas. Então, até sábado. A gente se encontra nas nossas aulas. Tá bom? Super beijo. Tchau.